Talvez você sempre tá fazendo demais pelos seus filhos, demais pelo seu marido, para fazer a família e o seu casamento funcionar. Só que se você tá frustrada e não tá se sentindo bem, isso já deu muito errado. Hoje eu vou compartilhar com você como eu parei de me anular no meu casamento e depois da chegada da minha filha. Bom, se você é casada e principalmente se você já tem filhos, você sabe e entende quando eu falo que a gente que é mulher comete o erro de se anular para fazer as outras coisas funcionarem na nossa vida, principalmente o nosso casamento. E comigo não foi diferente. Quando a gente está se anulando, a gente não percebe. Quais são os sinais de que você está se anulando, se você está em dúvida ainda? Bom, eu sentia muita frustração. Eu não via muito sentido mais na minha vida, eu tava desleixada comigo, com a minha aparência, eu não me arrumava, eu acordava, só limpava a casa, cuidava de criança e a minha vida era isso. Então, se você tá se sentindo sem realização pessoal, já é um alerta. Se você tá ficando desleixada, outro alerta. E aí eu tava frustrada com a minha vida, não tinha vontade de fazer nada, nem sabia o que eu queria fazer, tava muito perdida. Uma fase assim que eu fiquei muito perdida na vida. E eu comecei a olhar para a vida do meu marido. Eu sei e sou a favor de que o homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dela. Tem coisas que cabem mais ao homem, tem coisas que cabem mais à mulher. Porém, eu comecei a ver que a vida do meu marido não tinha mudado tanto assim, igual a minha. Ele não abria tanta mão das coisas para fazer as coisas que eu fazia, né? Que é cuidar da nossa filha, que era cuidar de casa. E já fica a dica aqui pra você. Olha a vida do seu marido. Olha como ele é obstinado. Né, como ele vai, faz e acontece, independente de como tá a relação de vocês, independente do caos que tá em casa. Você acha que o homem vai deixar de trabalhar porque a casa tá uma bagunça? A gente que é mulher que fica no trabalho fica pensando, meu Deus, quando eu chegar em casa eu vou ter que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que buscar a criança na escola. O homem não, entendeu? Então eu comecei a aprender a focar minha energia no que eu tava fazendo, entendeu? A ter mais presença também. O primeiro passo foi reconhecer que eu precisava mudar, que eu não tinha foco em nada na minha vida e que sem foco e sem constância eu não ia conseguir construir nada, ninguém consegue. E aí eu comecei, depois disso, de ter esse olhar, eu comecei a mudar por onde eu conseguia. Então, se você não consegue fazer uma academia no início, se você não consegue ir trabalhar porque seu filho está muito pequeno, se você tem passos que não são para você dar agora, mas tem passos que você consegue começar hoje. Eu comecei a me arrumar todos os dias, nem que seja pra ficar em casa. E me arrumar de um jeito básico, ou usar um vestidinho em casa, ou uma roupinha, assim, básica, uma cara limpa, um cabelo lavado. E eu parti muito da linha de raciocínio de que, pra quem não tá fazendo nem o mínimo, o básico já vai funcionar. E o que é um básico? Um básico é cuidar da aparência, é equilibrar nossas emoções, é começar a pensar no que a gente quer. Você pode ainda não saber, mas você precisa começar a se questionar. Depois que cuidar da minha aparência se tornou um hábito na minha vida, eu comecei a ir mais a fundo em autoconhecimento. Então eu comecei a estudar sobre minhas crenças limitantes, eu comecei a questionar alguns pensamentos que eu tinha, eu comecei a olhar pra mim e pra como eu funcionava, para as coisas que eu pensava da vida, o porquê que certas coisas não estavam dando certo na minha vida. Porque depois que a gente tem filhos, que a gente casa, a gente percebe que no nosso comportamento, na forma que a gente se relaciona com o outro, e até mesmo quando a gente se anula, quando a gente deixa as nossas necessidades para depois, a gente percebe que a gente herdou muitos padrões dos nossos pais. E logo em seguida, enquanto eu ainda estava estudando sobre as minhas crenças, os meus medos, enfim, eu comecei a pensar em projetos meus. Aqui em casa a gente empreende, né? Eu e meu marido. E a gente faz muitas coisas juntos, então bagunça muito a nossa vida. Só que tem coisas que ele gosta mais nos negócios, tem coisas que eu não gosto, mas que às vezes eu tenho que fazer. Só que é coisa que eu não quero pra minha vida. E aí eu comecei a pensar o que eu quero fazer da minha vida. E é claro que a gente é adulto, a gente não pode ser irresponsável, né? De jogar tudo pro alto e fazer só o que quer. Mas a gente precisa, sim, dar passos em direção ao que a gente está buscando, entendeu? Se você não começar, você não sabe o que aquilo pode se tornar, você nunca vai conseguir sair de onde você tá. E aí foi onde eu iniciei o meu projeto de começar a gravar os vídeos na internet. Ou seja, eu estava perdida, eu estava parada, eu estava travada na vida e em pequenos passos, coisas simples, que eu nem gastei dinheiro, eu usei as coisas que eu tinha pra me cuidar em casa, eu estudava sobre crenças, sobre coisas assim da mente aqui pelo YouTube, eu comecei a gravar, que é gratuito pra gente aqui na internet, e isso foi movimentando tudo na minha vida.
coisas pequenas que vão se acumulando, né, e vão mudando a nossa vida de verdade. Às vezes você não coloca fé, você não acredita que vai mudar, você só se cuidar, você só se arrumar, mas esse só muda muita coisa na sua vida, porque a partir do momento que você começa a se cuidar, você desencadeia outro hábito bom pra você, você começa a ter mais autoconfiança, você tem mais autoestima, e isso vai afetando todas as áreas da sua vida pra melhor. E aí, depois desse movimento de fortalecer a minha identidade, de começar a me fortalecer mentalmente, né? Porque quando a gente tá perdido, a gente fica muito frágil. Quando eu me fortaleci, eu comecei a impor certos limites e a impor algumas vontades que eu tinha no meu casamento. Ou seja, comecei a ter uma conversa com o meu marido sobre que as coisas iam mudar um pouco. Eu comecei a falar as coisas que eu queria, eu comecei a mostrar mais o meu ponto de vista, eu comecei a me impor mais pro meu marido, a falar pra ele, olha, eu gosto disso, olha, eu gosto assim, olha, o que você acha se for de tal maneira, porque eu cedia muito, entendeu? E eu fui aprendendo a me posicionar diante do meu marido de um jeito certo, de um jeito que não fosse agressivo, de um jeito que eu não perdesse a razão e de um jeito também que não machucasse ele, sabe? Que o impor das minhas ideias não ferissem ele, sabe? Eu comecei a ter mais sabedoria no meu falar. E quanto mais a gente cede às necessidades e vontades do nosso marido, a gente passa a mensagem inconsciente, tá? Que a gente, a gente tá sempre disponível, a gente não faz nada da vida, né? A gente vive de acordo com a rotina deles, entendeu? E não é assim. E o homem, ele não entende palavras, ele entende atitudes. Então, eu me posicionar pro meu marido também, pra ele entender que as coisas iam mudar, não foi só em palavras, não foi só na conversa, foi nas minhas atitudes, foi na minha mudança de comportamento. Talvez você sempre tá fazendo demais pelos seus filhos, demais pelo seu marido, pra fazer a família e o seu casamento funcionar. Só que se você tá frustrada e não tá se sentindo bem, isso já deu muito errado. Hoje em dia, o que eu faço para não me perder de novo e conseguir equilibrar as trocas aqui em casa? Eu olho primeiro para mim, eu atendo as minhas necessidades, eu me priorizo, eu me cuido, eu não abro mão de fazer as coisas por mim e depois eu transbordo na vida deles. Porque a gente não consegue dar o que a gente não tem e isso serve para os nossos filhos e para o nosso marido. E eu espero que esse vídeo seja uma resposta para você, para que te faça entender que ninguém vai parar a vida deles, nem o seu marido, para vir salvar você, para vir cuidar de você. É você que escolhe e que decide mudar e dar um basta em situações que já não estão te fazendo bem. Você se anular não vai fazer seu casamento e sua família dar certo. Muito pelo contrário, vai levar você lá pro buraco. Ninguém vai vir te salvar. Então decida por você não se anular. Primeiro você faz na sua vida, depois você transborda na vida do seu filho, do seu marido. Até o próximo vídeo.